Começa agora. Programa Inovação e Tecnologia. Programa com o objetivo de instruir e explicar sobre o mundo da tecnologia, novidades e simplificações de assuntos complexos. Aprenda sobre novidades do mundo da tecnologia. Explicações de Eduardo Ribeiro, engenheiro de software, e Andréia Saraiva, analista de sistema. Bem-vindo à 9ª edição do programa Inovação e Tecnologia na scalabriniradio.net. Como sempre, antes de começar tudo, eu quero começar o programa com a oração que a vovó Emília me ensinou. Deus na frente, paz na guia, com o Divino Espírito Santo e a Virgem Maria. No programa de hoje, nós vamos entrevistar a Natália Frois. Boa noite, Natália, tudo bom? Natália conversa com a gente do Brasil. Boa noite, Eduardo, tudo bem? E você, Eduardo, Andréia? Tudo bem? Joia. E como sempre, o meu braço direito, do lado esquerdo da tela, a Andréia Saraiva. Tudo bom, bem, Andréia? Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Natália. É um prazer ter você aqui com a gente, né, Natália? Todo mundo da segurança da própria casa, por causa do coronavírus, né? Tá todo mundo em casa, Brasil, Framingham e Boylston agora, transmitindo pela scalabriniradio.net. A outra coisa que a gente vai fazer de interessante no programa é o seguinte: como sempre, o nosso programa é direcionado a sempre ajudar estudantes de tecnologia e pessoas que têm interesse em entrar no ramo de tecnologia, como se dar bem, como conseguir as coisas. No exemplo de hoje, a gente vai simular as 17 perguntas mais perguntadas em um interview, uma entrevista para trabalho. Só para ter uma ideia um pouquinho de o que esperar, como se preparar e o que você deve esperar na hora do interview. A gente vai conversar também com a Natália. A Natália é a fundadora do International Business Relations. Explica um pouquinho, Natália, só para dar um preview. Em 2020 eu lancei a minha empresa International Business Relations no Cape Cod, Massachusetts, e agora em janeiro, né, de 2021 completo um ano que eu lancei a minha empresa e estou expandindo aqui no Brasil. Então estou aqui em Belo Horizonte, fechando negócios com empresários aqui no Brasil. E o International Business Relations, eu ofereço, né, a consultoria empresarial, análise empresarial e relações empresariais. E parte das relações empresariais, eu também lancei o Latino Business Networking nos Estados Unidos em janeiro de 2020 e agora eu estou trazendo aqui para o Brasil em janeiro de 2021. No Latino Business Network é um projeto do International Business Relations, onde que toda semana, toda quinta-feira, nos horários dos Estados Unidos de 7 a 8 horas da noite, eu encontro pelo Zoom, né? Porque como está na pandemia, tudo é online agora. Empresários, né? Empreendedores latinos, a gente encontra por uma hora, primeira meia hora é uma palestra e meia hora de rodada de negócio, tá bom? E a visão e a missão deste grupo é para dar mentoria para empresários latinos em português e espanhol. O grupo, né, é em português e espanhol, no seu próprio idioma. Que ao decorrer do tempo, como empreendedora, eu tenho percebido que a nossa comunidade brasileira está crescendo muito, desenvolvendo muito no lado do empreendedorismo, mas e os latinos também, né, os hispanos, mas com a falta da influência, né, fluente em inglês. E então eu ofereço esse apoio para todos os empreendedores latinos.
Então, muito bacana. A Natália, eu conheci a Natália através de pegando um cliente para a companhia, para a CGS, a minha companhia. É a Daisy, né, do Cape Town. Isso, é a minha primeira cliente. Foi seu primeiro cliente. A Daisy é cliente da minha companhia e foi através da Natália. A Natália apresentou ela pra gente e muito bacana ela. Eu te agradeço por ter introduzido a gente para Daisy. E a gente faz o digital marketing da Daisy 2 vezes por semana. A gente toma conta do website dela e a gente está trabalhando também, a minha companhia, a CGS 27 está trabalhando com a Natália para prover o website para a Natália. A gente está construindo, ela está me mandando umas 60 fotos por dia. A gente mas tem que montar bom, tem que ser quanto mais melhor. Para escolher, né? Muito material, né, Eduardo? Mas é melhor ter do que faltar, né? Não tiver faltando coisa. Tem mais a caminho, né? Agora do conteúdo. Mas é isso aí. E então, olha só, a gente vai ir conversando com a Natália e vamos entrar no assunto também do subject que a gente estava falando sobre a entrevista. A pessoa vai para a faculdade e fica pronta para o interview. Aí, o que esperar nas perguntas, como que se prepara para entrar no ramo da tecnologia com o trabalho primário. Ok, a primeira coisa é lógico a preparação. O máximo que você estudar, o ramo da tecnologia é uma coisa que você tem sempre que estar aprendendo cada vez mais. As coisas se tornam muito obsoletas, né? André que me corrige quando eu falo português. Tá certo. Obsoleta. As coisas se tornam muito obsoleta, né? Em tecnologia. Às vezes a linguagem de programação que você usa, acontece umas coisas com as funções da linguagem, chama deprecated. Elas param de ser usadas. A companhia que distribui aquela linguagem de programação, eles avisam que, olha, essas funções vão parar de ser usadas, ou por causa de segurança, ou por causa de alguma coisa melhor que eles fizeram. A pessoa tem que estar sempre atualizada com essas coisas. E também na hora de um interview. O que eu faria antes, por exemplo, eu quero, o meu interesse é ir trabalhar para a Microsoft, por exemplo. Procura o trabalho dentro da Microsoft, vai no website, procura o trabalho específico que você estiver procurando, né? O interesse no trabalho específico, e aprenda sobre aquele trabalho. Descubra o que pelos olhos da Microsoft que eles vão querer que você tenha experiência para pegar aquele trabalho. A primeira coisa, né? O famoso colocar o pé dentro da porta. Você precisa ter o diploma superior, porque senão as oportunidades não aparecem. Mas tendo o diploma, está pronto para tentar pegar o trabalho, não existe colégio nenhum sem experiência que te prepara para o ramo da tecnologia. Quando você sai do colégio e entra numa companhia, aquelas coisas que você aprendeu no colégio já estão quase todas obsoletas. É uma atualização constante. Mas então, você pesquisa sobre o trabalho, pesquisa sobre exatamente o que a companhia espera que você faça e aprenda bastante sobre aquilo e se ponha nos sapatos da companhia que vai querer te empregar. O que eles iriam querer que você soubesse? Vou falar uma coisa que não é muito legal aqui. Eu tive problemas em conseguir ajuda técnica qualificada para fazer uns projetos que apareceram um tempo atrás. Eu não estava conseguindo encontrar a pessoa qualificada. Eu cheguei a entrevistar outras pessoas, mas na cabeça da pessoa eles acham que o que eles aprenderam é o suficiente para fazer qualquer trabalho. Ninguém pode pensar assim. Chegou a hora de eu conversar com essas pessoas, elas sabiam sobre outras coisas, mas não sabiam sobre as coisas que eu precisava que elas soubessem. Verdade isso, teve contrato que não teve como pegar,
porque não teve ajuda técnica qualificada para pegar. E eu sozinho não dava para fazer, entendeu? Então, se prepare, entenda sobre o campo que você está entrando, pratica, estuda e sempre se atualize. Vamos lá nas perguntas então. Durante as perguntas a gente volta na Natália. A Natália também ajuda a responder. São 17 perguntas, que são as mais perguntadas na hora de fazer a entrevista para pegar o trabalho técnico. A primeira pergunta, vou falar em inglês e passo para português. What online resources do you use to help you do your job? Ou seja, quais os recursos online que você usa para ajudar você a fazer o seu trabalho? Quer ir primeiro, André? Então, tem aí o grande, famoso Google, que é uma ferramenta, né, de pesquisa, mas existem diversos artigos, até mesmo estudos já publicados e tudo, são as principais, ao meu ver, que eu vejo que a gente pode recorrer para estar se atualizando e sabendo novas tecnologias. E você, Natália, qual o recurso online que você mais usa para te ajudar a fazer o seu trabalho? Então, o Google é uma ferramenta, né, bem comum. E, né, a gente que já cursou na faculdade e tudo, mas a gente tem que ter muita cuidado do que a gente está procurando. Então, em termos de pesquisa, eu uso o Google Scholar e o acesso à biblioteca online das 2 faculdades que eu fiz. Né? Depende do que eu estou buscando, né? Porque não somente o Google é uma ferramenta, mas ele te joga na Wikipedia e na Wikipedia todo mundo tem acesso para editar e adicionar. Então tem que ter muito cuidado ao que você está buscando. Se é algo simples, é uma coisa, mas uma pesquisa profunda, igual às vezes eu tenho que pesquisar algo assim mais intenso, eu tenho que ir na biblioteca da faculdade online e no Google Scholar, algo assim que vai me dar estatísticas reais, atualizadas, né, por cientistas ou dependendo do que eu estou buscando, né, como jornais, revistas, algo que é autêntico. Isso é um ponto muito importante, muito inteligente, o ponto que a Natália trouxe. O Wikipedia. Existe Wikipedia no mundo inteiro. Tem no Brasil, na China, cada país tem um. Wikipedia é uma como que eu falo? Uma library. Como é que fala library em português? Biblioteca. Uma biblioteca online. Isso. Onde qualquer um pode entrar e modificar as informações que for descoberta lá. E geralmente os resultados de pesquisa antes estavam voltando primeiro resultado da Wikipedia. Se você notar hoje, não volta primeiro mais da Wikipedia. A Wikipedia quer dizer que é totalmente não acreditável ou acreditada. Não é isso. Mas é um ponto importante para começar. Mas, um exemplo, em trabalhos de faculdade, se você fizer uma pesquisa e citar informação que foi coletada no Wikipedia, o documento não vale, a faculdade não aceita. Tem que ser citações, né, creditáveis. Você ia falar alguma coisa, André? Não, eu ia... É porque te faltou palavra, eu ia te completar. Então, a minha resposta, isso que a Natália falou é muito importante. E olha só, o mundo de hoje exige, para qualquer coisa que a gente for fazer, a gente ser um excelente pesquisador. Então, qual o recurso online que você usa para ajudar a fazer o seu trabalho? A capacidade de pesquisar. As ferramentas, o Google é número 1, é a resposta número 1. Mas você, a pessoa,
tem que saber pesquisar com lógica, com as informações corretas, entendeu? Então a minha resposta seria, lembra, eu também não estou preparado para essas perguntas, eu estou vendo elas agora também, e eu nem escolhi ver para a gente pegar a resposta junto, cada um pensar dele. Mas aprender a pesquisar é a minha resposta. Pesquisar e make sure que o que você está procurando é acreditável, é a informação correta. Outra pergunta. Eu acho que não vai dar tempo de fazer as 17 não, mas vamos lá, uma por uma. A segunda pergunta. How do you keep technology skills current? Português. Como que você mantém o seu nível de tecnologia, de noção em tecnologia sempre atualizado? Você, André. Então, acho que você até já respondeu ela no início da conversa, né? A tecnologia em si ela é muito volátil, né? Então a gente não pode pensar que aquilo que você aprendeu é o suficiente. Então, a minha resposta é estudos contínuos, sempre está envolvido, sempre está pesquisando, sempre está indo atrás do novo, do que está sendo pesquisado, do que está sendo inovado, porque é esse o caminho, não tem fim, não tem como, não existe, ao meu ver, não existe uma formação civil assim, pronto, aprendi tudo de tecnologia, não existe isso. Sim, Então, é o estudo contínuo. Você, Natália? A Andréia falou tudo. A tecnologia, né, informática e as ciências é algo que está mudando todos os dias. Então, para a gente trabalhar na área de informática ou nas ciências, tem que ser atualizado, indo em conferências, fazendo cursos e expandindo o seu currículo, porque a tecnologia de hoje vai ser completamente diferente da tecnologia daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, porque a inovação na ciência técnica é diária, né? Então, sempre algo está lançando. Isso. Olha, eu estava pensando aqui num exemplo real sobre essa pergunta. Como que você mantém o seu nível de sabedoria sobre a tecnologia up-to-date. Vou contar uma história rapidinho. Quando eu estava na faculdade, eu conheci um desenhista e animador também. A gente chegou a trabalhar junto, fazer projeto junto. Ele fazia as animações dele perfeito, muito bacana. Mas ele tinha um problema com a sincronização dos lábios nos personagens deles com o som. Aí quando passava um áudio, o personagem movia o lábio, mas não era sincronizado com o som. Aí tipo assim, no começo só as pessoas que realmente têm experiência em fazer animação iriam notar aquilo. Mas depois outras pessoas começaram a notar. Então, a atualização dele em aprender a fazer as animações, mas não aprimorar a experiência dele em fazer, a gente fala lip synchronization, a sincronização com o áudio, com a animação dos lábios do character mexendo, ele não prestou muita atenção naquilo e foi deixando aquilo ficar para depois. Eu até tentei falar com ele sobre um open source software que tinha. E engraçado, o nome do software chama Papagaio. O Papagaio é um software que você grava sua voz e ele faz para você automático os lábios de um desenho animado mexendo. Aí você pode pegar aquele arquivo e usar no seu desenho. Você não precisa ter animado o lábio, mas o software vai fazer a animação sozinho para você. Eu até cheguei a falar isso com ele, mas não cheguei ao conselho, entendeu? E a gente tem que estar sempre aprimorando o que a gente faz.
os desafios não podem acabar nunca. A gente nunca pode parar e dizer, eu aprendi o suficiente e esse suficiente vai me servir para sempre. Não é assim que funciona não. Se você quer estar num mercado competitivo, você tem que estar sempre se atualizando. Você, como diz o conselho, né, do Rock, né, o Dwayne Johnson, tenha certeza que em qualquer lugar que você estiver, você é a pessoa que mais trabalha em perfeição, e seja lá o que você for, que você faz. Seja um perfeccionista, que o resto vai vir para você. Vamos conversar agora sobre a Natália, para não esquecer do assunto da Natália. Então, Natália, claro. O seu business, o seu grupo, International Business Relations, como eu vou fazer perguntas que imaginar que os ouvintes podem estar questionando o que exatamente que é isso. É como se fosse um grupo de negócios que se reúnem para dividir experiências e ajudar uns aos outros através da sua instrução, correto? O International Business Relations é minha companhia, né, privada, que eu ofereço serviço de consultoria e análise de relações empresariais. Okay. O Latino Business Network é o projeto do International Business Relations, é o encontro semanal para apoiar empresários, e a missão e a visão é educar melhor, né, passar informações para estes microempreendedores latinos em nível mundial. Principalmente agora, né, durante a pandemia, a gente, né, pode se reunir via Zoom, né? Então, este ano, né, a primeira reunião foi dia 7 de janeiro, a gente teve uma reunião ontem com muito sucesso, né? E eu convido vocês, empreendedores, a vir toda quinta-feira às 7 horas da noite, horário dos Estados Unidos, 9 horas da noite, horário do Brasil. É só entrar em contato comigo e eu te mando o acesso. E promoção de início de ano, o membership, né, que é a taxa de associação mensal, é gratuita para o mês de janeiro. Aí, a partir para vocês experimentarem, né, ter um gostinho, e o mês de fevereiro, né, começa ali uma taxa simbólica, tá? Porque cada semana vai vir um empreendedor, né, com experiência para compartilhar um tópico diferente e dar mentoria para os que estão ali presente. Bacana. Então, é mais uma assessoria para um business, o International Business Relations. Isso. Isso. E além disso, eu também trago classes, cursos, workshops, conferências, palestras empresariais, né, na parte de educação. Então, exemplo, agora no mês de janeiro, eu estou dando aula de inglês com linguagem empresarial, né? E a aula começou 2 semanas atrás, né? Esta é a segunda semana, e são 6 sessões, 6 horas ao todo. E mês que vem a gente vai ter o meu outro, né, parceiro empresarial, o Fábio Borges, que vai estar dando 4 aulas, né, 4 workshops sobre marketing digital. Então, todo mês vai ter um empresário diferente dando um workshop, né? E, além dos workshops, tem o encontro de networking semanal. Para membros, né? Para membros. Então, em janeiro é a hora de você experimentar o workshop, a classe, e a partir de fevereiro eu espero, né, que vocês continuam e vão convidando as pessoas, os outros empresários. Começar a fazer a propaganda aqui também no programa de agora para frente. Aparecer no meio. Muito obrigada, Eduardo. De nada. Então,
Vamos voltar então nas perguntas, depois a gente fala mais um pouquinho. Se tem mais alguma coisa que é importante mencionar, para não esquecer, escreve aí para a gente não esquecer, Natália. Isso, eu vou colocar, né? O meu website está em manutenção, sim, né? Mas daqui uns dias a gente vai lançar, ele vai ter as informações específicas lá no website. Okay, né? Mas você pode entrar em contato comigo. Ok. Então vamos lá. Próxima pergunta. What strengths do you think you are most important in a developer or another relevant IT position? Ou seja, como que eu vou falar? Qual strength? Qual o seu forte? Qual que você pensa que é mais importante como um desenvolvedor? Não precisa ser necessariamente desenvolvedor de software, não, mas de fazer o tipo de trabalho que você tem. O que é mais... Como que eu faço essa pergunta em português, né? Melhores habilidades, suas melhores habilidades na área de informática? Pode ser. Quais são as melhores habilidades que você pensa que são mais importantes como desenvolvedor? Perfeito, funcionou perfeito. André, quais são as melhores habilidades para o que você faz? Então, para mim o número 1 é a lógica, né? O raciocínio lógico. Para mim, para qualquer coisa que você vai desenvolver, é você usar o raciocínio lógico, de você conseguir atingir o sucesso no menor caminho possível, na melhor eficiência e eficácia possível. Então, para mim, a habilidade 0 seria ter um bom raciocínio lógico. Raciocínio lógico, bacana. Você, Natália? Interessante, eu peguei você, eu convidei para o programa e agora estou fazendo pergunta e entrevistando. Pegando de surpresa. Mas o bacana são suas respostas também, igual a da Andréia, é muito inteligente. Obrigada. Então, eu concordo com a Andréia, né? E é algo assim que, trabalhar na área de informática, né, a gente tem que desenvolver algo ali, o raciocínio lógico, rápido, preciso, né? Porque eu trabalhei 1 ano no departamento de informática, no Cape Cod Healthcare, e eu dava assistência técnica de software. Então, era ali, e a ligação a gente tinha que ficar com menos de 5 minutos com cada pessoa que queria assistência, né? Porque aquela estatística a gente pode ficar muito tempo no telefone, então tem que resolver rápido, pensar rápido. Se eu desse conta de resolver na hora, senão eu tinha que passar para o analista que era mais naquela área, né? Então tem que ter um raciocínio rápido e tem que saber fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque contando, né, ainda mais na área de saúde, né, a tela ali frisou, você tem que dar um jeito, porque o paciente está esperando ali na cama, passando mal, né? Então tem que ser ágil no que faz. E tem que ter essas habilidades rápidas, porque ainda mais na área hospitalar que eu trabalhei, já está colocando o paciente em risco, né? Yeah. Né? Então tem que ser ágil e preciso, né? E alerta, bem informado. Né? Até complementando, Natália, o que você está falando, eu trabalhei por 12 anos na área hospitalar, na parte de tecnologia. E era uma coisa que todos os setores eram obrigados a ter, e no departamento de TI não era diferente. A gente tem um plano de contingência, que era justamente para essas horas. Tipo, a saúde do paciente ali, ela não pode ser afetada porque um sistema parou, porque o servidor caiu. Então, assim, a saúde ali do paciente é o coração da instituição. Então, ele ali tem que estar
completamente protegido para qualquer evento adverso que aparecesse. Então, para cada processo de TI, tudo que você imaginar, a gente tinha que ter o desenvolvimento de um plano de contingência, que era o plano B, e às vezes era B, C, D, que era o plano que a gente tinha que percorrer para não impactar, para não deixar em risco a saúde do paciente. Exatamente, e isso acontece muito, e eu já passei por todos esses planos, né? Ainda mais agora nos Estados Unidos, que é época de neve, a gente tem as tempestades que a luz vai embora. Quando a luz vai embora, o que acontece? Nenhum computador funciona, né? Então, tem o gerador, só que o gerador não tem como. Não é eterno. Tudo não é eterno. Não, ao mesmo tempo, né? A internet cai por 10 minutos, meia hora, 1 hora. Então, temos que ir para o paperwork, né? Temos que ir para o papel, para aquela forma bem assim, manual, né? Uhum. Eu falo com a minha esposa que sem eletricidade eu sou desempregado. Não tem como eu fazer nada. Todo produto que eu desenvolvo, tudo que eu faço depende da eletricidade para funcionar. E a dependência é extrema, é incrível, já está além do que a gente chegou num ponto que agora que a gente viu é tarde demais. Não, tem que ter, senão o mundo não funciona, entendeu? Interessante que nós três temos o background na área hospitalar, software. E muito interessante, coincidência, a Andrea, eu desenvolvo software para Clinical Works, Natália, e nós três na mesma área. Ô Eduardo, só para complementar isso que você tá dizendo, da dependência, me fez lembrar da minha época de faculdade ainda. Eu tinha um colega de classe que a filha dele nasceu com uma debilidade muito rara, onde que quando a mãe estava grávida, ela tem tipo os ossos muito fracos, todos os ossos do corpo dela era igual uma cartilagem. Então, para você ter ideia, quando a mãe dela começou a ter contrações, a cada contração que a mãe sentia era um osso do bebê que era quebrado. Então, assim, é uma síndrome muito rara. E a filha dele, ela estava em casa e tudo, mas ela, para viver, ela dependia de um monte de aparelho. E várias vezes, e tipo, a residência dele era... já tinha o cadastro na CEMIG, que era lá em BH, já tinha o cadastro onde que ali não podia faltar eletricidade. Ali, tipo, o bairro inteiro poderia ficar sem energia, mas aquela casa ali não poderia ficar, por causa da dependência da filha com os aparelhos. E teve uma vez que eu não sei qual aparelho que foi, mas que deu um estouro muito alto e tipo, tudo ficou sem eletricidade, tudo. A filha dele, dependendo daquilo, ele pegou o carro, ligou os aparelhos na bateria do carro dele e deixou o carro ligado. Ele conseguiu fazer isso, colocou tudo pra fora, colocou a filha com os aparelhos e tudo, ligou na bateria do carro para manter a eletricidade. Então, assim, você vê o nível da dependência que chegamos. Yes, é grande mesmo. Então, vamos lá. Na minha resposta, what strength do you think are most important in a developer? É o seguinte, tudo a ver com o que a Andrea e a Natália falou. No mundo da tecnologia, as pessoas procuram um developer para resolver um problema. Ou seja, um desenvolvedor de software, por exemplo, você pode descrever essa pessoa como uma pessoa que resolve problemas. Os problemas são apresentados para essa pessoa e a pessoa tem que parar
às vezes até escrever num quadro, escrever em papel, fazer o cálculo, fazer o planejamento, os desenhos e tudo, para come up, aparecer com um resultado, um possível resultado. Então, eu acho assim, a maior qualidade de um developer é a capacidade de resolver um problema. A gente tem que ter a mentalidade de como resolve um problema. Aqui está o problema. Tem jeito de resolver o problema todo de uma vez, dependendo do tamanho dele? Não tem não. Mas divide o problema grande em problemas pequenos e resolve um pedacinho de cada vez, que no final você consegue. Todo problema, tanto na medicina como na robótica, a primeira coisa a ser feita é o diagnóstico. O problema existe, qual o diagnóstico? O diagnóstico é a possível solução para aquele problema. E então, para mim é isso, entendeu? É a capacidade de resolver problemas, é o treino que a gente tem que treinar com ele, né? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Ok, vou ficar com essa aqui mesmo, eu ia pular para frente com essa aqui. What 3 words would your colleagues use to describe you? Qual 3 palavras que seus colegas usariam para descrever você? Lembra, pessoal, essas perguntas são as perguntas que mais aparecem em entrevistas para empregos no ramo de tecnologia. Se eu fosse entrevistar alguém, essas perguntas que eu ia estar perguntando. Por quê? Porque define a pessoa, demonstra o nível de inteligência na pessoa, focalizada em uma coisa, em um objetivo, a capacidade de resolver problemas. O mundo da tecnologia só dá certo e é cheio de pessoas de sucesso, mas somente que sabe resolver problemas. Então vamos lá. Qual 3 palavras que seus colegas descreveriam você, Andréia? Então... Difícil essa, hein? É difícil, Eduardo. Acho que eu vou perguntar para você. Você é meu colega, então você me fala quais são as 3 palavras que vão me descrever. Ô, Andréia. Não é? E aí eu falo você e assim por diante. Um vai definindo o outro com as 3 palavras. Então tá bom. Você quer fazer assim então? Ao vivo. Mas e a Natália? A gente não sabe da Natália. Você sabe mais da Natália do que eu. Então você fala da Natália. Eduardo, a gente passou em alguns working groups lá no grupo de escritores, no A gente tem conversado no último ano com clientes em comum, agora eu sou sua cliente também. Tá bom, as duas me colocaram no spot, então tá bom. Vou falar da Andréia primeiro, aí depois da Natália. Ok, Andréia, eu acho que você tem perseverança, 3 palavras. Eu acho que você chega às vezes até adoecer para tentar alcançar a perfeição. Todo mundo que procura a perfeição nunca está satisfeito. E você, qual outra palavra que eu vou descrever para fazer? Você não entra numa coisa sem saber nada. E você aprende sozinha. Se qualquer coisa que coloca na sua mão, você aprende, você se vira com ela, você dá um jeito dela resolver, de funcionar. A Natália é perfeccionista também, muito organizada, mandou para mim 60 fotos só hoje. Você pediu material, Eduardo. Tá certo, tá bom, tô brincando, mas tá certo, tá bom. Eu acho que você tem foco. De surpresa aqui agora, esse programa nosso, eu estou jogando perguntas para você na área de tecnologia e você tá se virando e respondendo.
você sabe se virar nos 30, vamos dizer assim. E mais uma, né? Eu acho que você, como diz, você é boa em fazer planos. Tá na cara que é isso, né? Olha, você abriu um business que depende 100% em fazer plano e você está ensinando as pessoas. Então esse é as 3 palavras de cada um de vocês. E agora eu, André. Então, olha só. Obrigada, Eduardo. De nada. Então, o Eduardo, para mim, assim, a palavra que mais define o Eduardo se chama inteligência. Eu já falei isso com você, Eduardo, e falo de novo, eu não conheço uma pessoa que me surpreende mais na questão da inteligência mesmo do que o Eduardo. Então, assim, desde o primeiro dia que eu conversei com o Eduardo, eu cheguei... Engraçado que eu conheci o Eduardo primeiro, antes do meu esposo conhecer o Eduardo. Então eu cheguei em casa e falava assim, nossa, eu conheci um cara que é inteligente demais. Tipo, eu não sei nada em comparado ao Eduardo. Então, assim, pra mim a primeira palavra é inteligente, determinado. Tipo, você falou que vai fazer, ele não importa se ele vai virar 5 noites trabalhando, não. Mas ele vai chegar e vai te mostrar. Ele vai aqui, ó, eu falei com você que eu dava conta de fazer. Então, tipo, ele prova pra ele mesmo que ele consegue. Então, ele é muito determinado e, ao mesmo tempo, ele é muito versátil. Você vê, assim, ora o Eduardo desenvolvendo um software para gestão hospitalar, no outro dia ele tá criando uma rádio. Ele vai lá e constrói todo um ambiente e tá fazendo uma rádio. Então, tipo, são coisas que não se comunicam, mas que ele consegue pegar e, tipo, ter a como que eu vou falar? Versibilidade. Enfim, ele é muito versátil para essas coisas. Obrigado, André. Obrigado. E você agora, o Natália, coloquei na roda. Pra eu descrever o Eduardo? Te coloquei na roda também. 3 palavras. Okay. Em pouco eu conheço ele. Ele é flexível, né? Sempre tem um horário para encaixar a gente, mesmo lotado de trabalho. Ele é bem atencioso e ele é inteligente pra caramba. Concordo com a Andréa. E ele faz tudo acontecer na área de web developer, criação de TI. Ele faz acontecer o nosso sonho virar realidade na internet. Obrigado. Uma das coisas que o Eduardo falou nas primeiras vezes que a gente encontrou, ele falou assim, não tem limite. O que falar que tem jeito, que quer que ser feito no software, não tem limite. A gente vai fazer. Pode ser que a pessoa não vai querer fazer pelo custo que vai ter, mas que tem jeito de fazer. Então eu não esqueço disso. Nem sempre a liberdade de fazer o que quiser justifica o preço de fazer o que quiser, né? Então, muito obrigado. Nossa, as pessoas falassem da gente é bacana demais, fica até vermelho. Mas olha só, deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Vocês lembram daquela livraria Borders que tinha? Ela fechou, né? O Amazon fechou a Borders e um monte de livraria. Tinha uma livraria Borders na Rota 9 em Shrewsbury e a seção de tecnologia eu já conhecia todos os livros que tinha lá. Eu sempre ia lá e comprava um, mas eu lia uns 3 ou uns 4. Eu pesquisava neles e tal, e quando eu precisava de alguma coisa no começo da carreira, como que eu vou fazer essa função para, por exemplo, uma função dentro do software, um exemplo, uma função dentro do software que vai olhar o dia de hoje e vai contar tantos dias à frente e tantos dias atrás. Parece que é fácil, né? Mas fazer na programação é um dos desafios enormes fazer isso. Mas eu sabia
onde tinha um livro dentro da Boras que eu podia ir lá e pegar como referência. Aí eu acabava comprando um livro. Eu trouxe os livros da Boras todos para minha casa, entendeu? Mas porque eu gosto de fazer. Quando a gente, graças a Deus, eu tenho que falar assim, graças a Deus, eu tive o privilégio de poder fazer o que eu mais gosto de fazer na minha vida. E por isso que eu faço de coração, entendeu? Nunca eu falava para minha esposa, quando eu ia todo dia para o trabalho, né, que agora a gente está trabalhando de casa, mas eu fico doido que chega segunda para mim ir trabalhar. E não é com todo mundo assim, entendeu? A gente, infelizmente, eu fiz muito tempo na minha vida as coisas que eu não gostava, mas quando a gente faz o que gosta, o resto acompanha, entendeu? E é feito de coração. Mais uma perguntinha só, eu nem sei se vai dar tempo, vamos conversar com a Natália primeiro. Mais alguma coisa que tem que mencionar, Natália? Uma pergunta, você já falou um pouquinho também, a sua experiência como a business coach. Fala pra gente da sua experiência, para o pessoal saber mais quem é a Natália, o que esperar da Natália. Então, Eduardo, sabe como começou essa business coach? Foi pela Daisy. Eu sou muito ativa na nossa comunidade, lá no Cape Cod e Massachusetts. Eu adoro lidar com pessoas. Eu sou muito comunicativa desde criança. Eu puxei isso da minha mãe e da minha avó, porque elas desenrolam uma conversa com qualquer pessoa. Então, por esse ato de comunicação, a minha vida toda, desde criança, eu sempre fui muito comunicativa e sempre adorei a escrever, contar contos, né? E era muito boa em português, inglês, literatura, comigo mesmo. E acabei indo participar com vocês no grupo de escritores brasileiros. Então, nisto, eu participo muito da Igreja Católica lá de St. Francis Xavier, né, lá de Hyannis, e o padre me convidou, que eu ajudo ele a liderar o grupo de jovens. Então, ele me convidou, eu sou fluente em espanhol, português e inglês. Então, ele me convidou um dia para ir no grupo de jovens hispano para ajudar ele com a interpretação, porque eles convidaram ele para liderar o grupo de jovens hispano. Chegando lá, Eduardo, ó, pra você ver, o grupo era uma mistura de pais, de adolescentes, com os adolescentes e as crianças, era um grupo de família, né? Todos eram jovens, né? No final do grupo, a Daisy aproximou de mim e falou assim: Natália, eu tô querendo abrir um salão, você me ajuda? Olha pra você ver. Isso foi final de 2018. Assim, ok, eu ajudo, né? Tipo assim, as pessoas, eu fui em teste mais de 10 anos em Massachusetts, em várias companhias diferentes internacional, inclusive no hospital. Então, eu estava acostumada a interpretar para as pessoas, fill out paperwork. Eu disse, não, eu te ajudo. Nem sabia o que eu estava me metendo, né? Mas eu já tinha experiência do MBA e tudo mais. Aí eu comecei o processo com ela de abrir empresa. Aí eu comecei a investigar e comecei a fazer tudo from scratch. Eu disse, ok, vou colocar meu MBA em prática agora. E comecei com ela desde o início. Eu escrevi o plano de negócio para ela, fui procurar para ela aquele salão. A gente encontrou várias pessoas diferentes para alugar um salão, não dava certo nenhum, pulava para o outro, o preço estava muito caro para um, achava um preço melhor para o outro, e começamos a negociação. Eu escrevendo o plano de negócio que o banco pediu, aí o banco pediu um plano de negócio, o realtor pediu um plano de negócio, aí eu fiz um plano de negócio lá para ela foi me pagando, né, por etapa, por serviço. Aí ela me ligava assim, Natália, eu tô precisando de um construtor, me ajuda a procurar um. Aí eu ia na minha lista de contato, ligava para os meus colegas, e a gente fazia aquela negociação. Aí eu comecei a escrever contrato para ela, a registrar contrato. Aí, e nós fomos indo. Aí eu fiquei empolgada, eu comecei a gostar da
aquilo. Aí eu falei assim, ok, então eu sou uma consultora, eu sou uma analista, eu sou relações empresariais. Yes. Aí ela começou a dar referência dos meus serviços para os amigos dela. Aí a minha clientela começou a aumentar. Aí os amigos dela deu para outros amigos, e meu telefone tocando. E eu aqui. Isso foi desenvolvido. Desculpa interromper. Olha só, é tão bacana quando o exemplo da Deise. A Deise é uma das pessoas mais educadas que eu conheço. Ela me chama de senhor, eu falo com ela, para de me chamar de senhor. Ela é uma gracinha. Ela é humilde e trabalhadora, ela e o marido dela. Sim. E é impressionante. A maior parte dos meus clientes veio por ela. É bacana quando alguém tá cheio de questões, entendeu? Eu queria montar um business, queria fazer isso, como que eu faço? Tem que procurar a Natália para ajudar a saber como fazer. Viu? Yeah. Nossa! Mas é bacana encontrar a pessoa que ajuda a fazer aquele sonho se tornar realidade, entendeu? E a experiência de não faça isso, não faça aquilo. Steve Jobs disse que um business coach precisa de ter no mínimo uma cicatriz. Ele não precisa ter dado certo com o que ele tentou fazer, mas pelo menos uma cicatriz ele pode te saber falar o que não dá certo. Então já é um conselho, entendeu? E bacana demais. Pode continuar. Então, aí eu falei... 3 minutinhos, sobrando 3 minutinhos. Tá bom, vou terminar rapidinho. Então, em 2020, eu fiquei 2019 todinho ajudando ela a abrir a empresa dela. Aí ela falou assim, eu quero um website. Eu falei assim, peraí, eu conheço uma pessoa que eu conheci no grupo de escritores, vou ligar pra ele. Ele falou que pro grupo de escritores ele dá desconto, vou arrumar um desconto pra essa menina. Aí eu liguei para 3 amigos meus que fazem o website, deram um orçamento lá no alto, que ela ficou cabulosa, assim, não, vamos continuar procurando que vai achar um que vai meet your budget. Porque eu falei com ela que tem que meet your budget, né? Vamos fazer o budget, né? Uhum. Encontramos você e ela adorou, né? E serviço, aí ela me liga, outro dia ela me ligou, Natália, eu tô precisando de uma tradução dos documentos pro processo de imigração do meu marido. Assim, eu também sou tradutora, vamos traduzir esse negócio. Bacana, se você não sabe fazer, e você procura o recurso para ela. Bacana, aí eu indico. Muito bacana. Então, isso que é o Latino Business Networking, né? Aí eu falei assim, então vamos incorporar isso tudo no Latino Business Networking. Eu já estava trabalhando, em 2019, pela Deise e pelos clientes que a Deise me passou, os spawns que eu tenho trabalhado, eu vi que os spawns também estão crescendo. Então, em 2019, eu fiz uma parceria com o Score. Eu tô me treinando para ser mentora do Score. E eu e o Score, o Coastal Financials, nós lançamos o primeiro Spanish Business Expo no Cape Cod em 2019. Agora, em 2021, a gente vai lançar o Latino Business Expo. Bacana. Então, 60 segundos. 55 segundos que a gente tem. Natália, eu quero agradecer pela sua presença, bacana demais. Vocês duas são duas pessoas muito inteligentes, muito bacana. Interessante pegar vocês de surpresa assim e vocês sair bem. Eu imagino se estivesse passando a peça, se estivesse mesmo disputando o trabalho, se ia sair tão bem nas respostas. Você me contrataria, Eduardo? Vai contratar, todas as duas. Andréia, obrigado. 30 segundos que a gente tem. Quer mandar um abraço? Todas as duas quer mandar um abraço pessoal ouvindo? Eu acho que eu tenho alguns amigos me ouvindo aí. Um abraço para meus familiares que estão me ouvindo, os amigos. Temos o Michael Messina, que candidatou para governador, né? E tudo. Obrigada por tudo. Eduardo, obrigado, André. Obrigado, Natália. Por nada. Obrigado, pessoal. Por nada. Tchau, tchau. Tchau, beijo. De ouvir programa Inovação e Tecnologia, aqui na Scalabrini Web Rádio.